episódio do crime de 1,2 trilhão eu vou desmistificar para você de uma vez por todas a relação entre o volume de CO2 que a cana remove da atmosfera no processo de crescimento e depois o quanto que ela emite de gases de efeito estufa depois do corte, tá? Quando você tem a palha, quando você tem o bagaço de cana abandonado a céu aberto. Ou seja, eu vou te mostrar qual que é a realidade da cana-de-açúcar no Brasil com relação às emissões de gases de efeito estufa no campo, no plantio. Mas no episódio de hoje eu tenho uma coisa bem legal para te contar. Se você é distribuidor de combustíveis, eu estou falando diretamente com você. Por quê? Porque até agora o mercado de crédito de carbono tem sido um ônus para as distribuidoras. Até porque o que vem sendo feito, o que vem sendo praticado pelo governo com relação às distribuidoras não é mercado de carbono. É um crime de 1,2 trilhão. Por quê? Porque vocês estão sendo obrigados a comprar falsos créditos de carbono, os CBIOS, dentro do programa RenovaBio, uma situação que é reserva de mercado, é estelionato, é falsidade ideológica e privilegia única e exclusivamente o setor sucroalcooleiro. Mas isso não precisa ser assim. Como vocês devem estar acompanhando, existe um movimento hoje no Brasil para que haja um marco regulador com relação ao mercado de créditos de carbono. Se isso ocorrer, vai ser ótimo, porque nós vamos ter bases sólidas e isso quer dizer que o RenovaBio será desmascarado de uma vez por todas. Mas, até chegarmos a esse ponto, que vai demorar ainda um pouco, você precisa conhecer quais são as oportunidades. O que o mercado de crédito de carbono tem de bom para você, porque de ruim você já sabe, né? O que tem. Então, o que nós fizemos? A Planckier criou um evento que é Tênis e Mercado Verde. Isso vai acontecer na primeira semana, no primeiro final de semana de agosto, no Hotel Vila Roça, aqui em São Roque. Vai ser um evento exclusivo para as distribuidoras de combustíveis e eu vou explicar tudo para vocês. Tudo que vocês queriam saber e tinham vergonha de perguntar, essa é a ocasião. Além disso, a clínica de tênis vai ser muito legal, que é com o professor Carlos Vieira. Ele foi campeão universitário brasileiro de tênis. Ele é uma pessoa super querida, é o meu professor de tênis, ele é fantástico. Ele é formado em Educação Física pela USP e em Fisiologia pela Escola Paulista de Medicina. Ou seja, em termos de biomecânica, você não vai encontrar ninguém melhor. Além disso, essa clínica não é só para jogadores. Essa clínica é para quem tem interesse também, para quem quer começar no tênis, tá? E a gente vai intercalar as palestras sobre mercado de crédito de carbono e as clínicas de tênis. Participe, vai ser muito divertido, vai ser muito bom contar com a tua presença. Você encontra todos os detalhes no site da Planck, www.planck-e.com. Dá uma olhadinha no nosso website. Então vamos nos preparar para o episódio da semana que vem, quando eu vou explicar para você esse ciclo da cana-de-açúcar. A gente precisa entender o que é carbono, o que é CO2 e o que é CH4. Tá? O carbono é um elemento químico presente em tudo que é vivo. Tudo o que é vivo tem carbono. O carbono ele tem 4 elétrons na última camada, ou seja, ele precisa de mais 4 para ficar estável. Então, quando você tem os melhores amigos do carbono são o oxigênio
e o hidrogênio. Então, com o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Ele precisa de mais 2 para ficar estável. Então, você tem um carbono e 2 oxigênios, CO2. No caso do metano, o hidrogênio, ele tem um elétron na última camada, ele só tem um elétron, e ele precisa de 2 para ficar estável. Então, você tem um carbono e 4 hidrogênios, CH4. Né? O CH4 é o metano, o CO2 é o dióxido de carbono. Esses dois gases são gases de efeito estufa. Como que eles se manifestam? Quando você tem o carbono preso no corpo, no nosso corpo, que nos forma, ou, por exemplo, no corpo de uma árvore, né? O carbono forma a celulose da árvore, ele dá corpo à árvore. Então, aonde que está o CO2 na árvore? Ou o CH4? Não está. Quando você tem um carbono estocado, sequestrado, preso no corpo da árvore, você tem potencial CO2 ou potencial CH4. Então, quando você tem 1 quilo de carbono preso na árvore, você tem 3,68 quilos de CO2 potenciais, tá? Ou 2,63 quilos de metano potenciais. Agora, como que esse carbono vira CO2 ou como que esse carbono vira metano? Fundamentalmente, tudo que queima vira CO2, tudo que morre vira metano. Então, se você tem uma árvore que pega fogo, ela vai virar CO2. Se você tem uma árvore que morre, ela vai virar metano. Tá? Então, essa é a relação do carbono com o CO2 e com o CH4. Quando foi estabelecido o Tratado de Quioto, e esse princípio vale também para o Acordo de Paris, postulou-se que o CO2, que é o gás de efeito estufa mais abundante na atmosfera, hoje a gente tem 420 partes por milhão de CO2 na formação da atmosfera, postulou-se que o potencial de aquecimento global do CO2 seria igual a 1. Então, quando você tem 1 tonelada de CO2 removida da atmosfera ou não emitida, dentro de uma atividade de projeto, desde que seja adicional, existe uma série de requisitos, tá? Mas, quando você remove 1 tonelada de CO2 ou não emite, você recebe 1 crédito de carbono, tá? O potencial de aquecimento global do CH4, do metano, hoje, porque esses números variam também, é igual a 28. Então, se você retira ou não emite, dentro das mesmas condições, 1 tonelada de CH4, você tem 28 créditos de carbono, ou 28 toneladas equivalentes de CO2, tá? Então, 1 tonelada de metano equivale em potencial de aquecimento global a 1 tonelada de CO2. Em termos de plantações, em termos de LULUCF, de REDD, de vegetação, existem 3 gases de efeito estufa que podem ocorrer. É o CO2, o CH4 e o N2O. Tá? O potencial de aquecimento global do CO2 é 1, do CH4 é 28 e do N2O é 300. Tudo isso relacionado ao último relatório do IPCC, tá? Então, são os relatórios do IPCC que determinam qual que é o poder de aquecimento, o potencial de aquecimento global dos gases de efeito estufa relacionados ao Tratado de Quioto e ao Acordo de Paris. Por quê? Porque nós temos mais de 30 gases de efeito estufa, mas, para efeito de Tratado de Quioto e Acordo de Paris,
são apenas 6. É muito importante você entender essa relação entre o carbono, o elemento carbono, e o CO2 e o CH4, para que você possa entender o ciclo do carbono em qualquer processo produtivo, né? E é por isso que é tão importante que você tenha uma atividade de projeto que mostre quais são as emissões de gases de efeito estufa removidas e aquelas causadas pelo projeto, tá? Isso é muito importante. Você tem que contabilizar tudo para no final o delta que você tem aí positivo, no caso, é o que você recebe em créditos de carbono. Eu estou te falando isso porque você vai entender muito melhor a questão do ciclo da cana-de-açúcar, e você vai entender definitivamente isso se você tiver isso em mente. Para te dar um exemplo bem claro disso, deixa eu te falar da floresta amazônica. A floresta amazônica, ela é uma floresta velha, ou seja, o carbono que ela retiraria da atmosfera para formar o corpo dela, das árvores, já foi feito, esse processo já ocorreu. Então, hoje, a floresta amazônica, ela emite mais gases de efeito estufa do que ela retém. Por quê? Porque tudo que morre vira metano. Então, os galhos que caem, as folhas, tudo isso é emissão de metano. E a emissão de metano, como você já sabe, é 28 vezes superior em potencial de aquecimento global àquele do CO2. Mas por que a floresta amazônica é tão importante? Por quê? Por causa do carbono que está sequestrado dentro da árvore. É isso que faz a floresta amazônica, além, evidentemente, de todo o ciclo da biosfera, né? Mas, em termos de gases de efeito estufa, a floresta amazônica, ela é um enorme sequestrador. Para você ter uma ideia, nós temos, em toda a vegetação da Terra, cerca de 700 gigatoneladas de carbono. Carbono, elemento carbono. Desses, 58 estão na Amazônia, tá? Então, a importância, além da importância da Amazônia no ciclo de vida do planeta, né? Ela tem uma importância muito grande como sequestradora de carbono. De novo, não deixe de dar uma olhadinha no nosso website www.planck-e.com. Dá uma olhadinha na nossa clínica de tênis e mercado verde. Participe, você vai sair bastante enriquecido desse processo. E, para finalizar, vamos à nossa tela relacionada ao roubo, que é o RenovaBio, quanto que seria extorquido das distribuidoras de combustíveis se elas tivessem que entregar os créditos, os falsos créditos de carbono CBio, hoje para cumprimento da meta.